Na biografia dele, ele é da Idade Média de 1225 a 1274, período de vida dele. Ele foi filósofo e teólogo, e ainda que distinga as ciências da teologia revelada e da filosofia, ele não elaborou de fato uma exposição sistemática da filosofia por si mesmo. Ele era mais teólogo do que filósofo. Tudo que ele falou de filosofia foi em vista da teologia. Inclusive, é uma crítica que filósofos modernos fazem a Santo Tomás, que ele pensa tudo a partir da revelação, tudo a partir da fé, como se fosse um problema para a filosofia. Mas a gente vai ver que é por causa dessa mesma filosofia de Santo Tomás que ele vê isso como um bem. O que ele pega da fé é porque ele tem certeza que é certo. A filosofia de São Tomás é buscar aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro. Então ele não vê nenhum problema em partir, em algumas posições, partir da fé para chegar a uma conclusão filosófica. Sua filosofia deve ver-se à luz da sua relação com a teologia. Sua obra constitui um esforço por integrar em um sistema simples, mas coerente, o legado de seus antecessores. A gente vai ver também que ele pega todas as influências possíveis, pega o que há de bom, o que havia de bom antes dele. São Tomás repensará a relação entre fé e razão, dotando a esta de uma maior autonomia. O ponto de partida externo da filosofia de Santo Tomás foi a necessidade de distinguir a razão da fé e também a de colocá-las de acordo. Ele distingue as duas, mas isso como método. No fim, ele sempre vai dizer que as duas são concordantes. A razão não se opõe à fé, a fé não se opõe à razão, porque todas chegam às mesmas conclusões e todas vêm de Deus, a razão e a fé. Bem, então vamos a alguns tópicos de filosofia que Santo Tomás tratou. Primeiro é a teoria do conhecimento, ou gnoseologia. São Tomás via então o homem como ponto de interseção entre o meramente corporal e o espiritual. Seu modo peculiar de conhecer tem uma dupla vertente. Por uma parte, graças a seu corpo, o homem parte dos sentidos para adquirir conhecimento. Mas por outra, graças a seu intelecto, o homem pode abstrair das coisas sensíveis suas formas ou essências inteligíveis e remontar-se assim ao mundo espiritual. Esse é o processo do conhecimento para Santo Tomás. Ele pega basicamente de Aristóteles. É o mesmo processo que já havia sido sistematizado por Aristóteles. O homem conhece através dos sentidos. Ele vê, ele ouve. Então o conhecimento passa pelos sentidos e a alma, a parte espiritual, abstrai do mundo sensível noções universais. Eu vejo aqui vários seres, com meus olhos eu estou vendo, a minha mente, minha alma abstrai que há algo em comum em todos, que é o ser homem, a humanidade, um exemplo. Esse é o processo de conhecimento, que se dá sob a cooperação estreitíssima de alma e corpo. A metafísica é uma metafísica do ser. A maior parte da metafísica tomista procede de Aristóteles também, mas a necessidade de conciliar o aristotelismo com o cristianismo o levará a introduzir uma nova estrutura metafísica utilizada já por Avicena e que constitui um dos aspectos mais originais de sua filosofia, a distinção entre essência e ser. Também recorrerá às teorias platônicas da participação, da causalidade exemplar e dos graus do ser. Analogia, causalidade e participação sustentam e configuram sua metafísica do ser.
Os tomistas dizem que a grande contribuição de Santo Tomás para a metafísica é fazer essa distinção entre ser e essência. Ser tudo é ser, é algo que é o diferente do que não é, do não ser, do nada. Essência é o que faz cada ser ser o que é. Qual é a essência de um homem? É a humanidade. Qual é a essência de uma cadeira? A cadeiridade. Então existe essa distinção entre ser e essência para Santo Tomás, que não vamos entrar em detalhes, mas isso foi muito importante para a metafísica. Essas outras teorias platônicas, participação, causalidade, graus do ser, ele usa muito bem nas 5 vias que usa para provar a existência de Deus. A existência de Deus não é evidente para o homem, porque necessita ser racionalmente demonstrada. Tomás de Aquino leva a cabo essa demonstração através de 5 vias ou caminhos que são argumentos. Partem das criaturas como efeitos e se remontam a Deus como causa através da analogia e da causalidade. É o que eu já disse lá, ele pegou de Platão e também de Aristóteles. Não vou falar das 5 vias, mas só para a gente tomar como exemplo, falar da primeira via. Todas as 5 vias ele parte de um fato observável e dele extrai um princípio metafísico. Na primeira via, que é a chamada via do movimento, ele observa que todos os seres se movem. O sentido de movimento aqui é de mudança. Todos os seres mudam ou se movem. Então, o princípio metafísico é que existe movimento no ser, existem motores e movidos. Tudo que se move é movido por outro. E existe aí um processo que ele vai regredindo ao infinito para ver onde isso vai dar. Então, existe uma série de motores que são movidos por outros, e esses motores são movidos por outro, e assim vai. Mas ele percebe o seguinte, o nosso universo, o ser é finito. Não se pode regredir ao infinito nessa série de motores e movidos. Ele chega à conclusão, então, que é preciso que haja um primeiro motor. Mas quem moveu esse motor? Ninguém não pode mover esse motor, porque senão ia haver outro e assim infinitamente. Isso seria um regresso ao absurdo. E se não houvesse um primeiro, não haveria um segundo. E se não houvesse um primeiro, não haveria nada. Então, se há moventes, há seres movidos por outros motores, e se chega a um primeiro motor que não pode ser movido por nenhum outro, ele vai dar esse nome, seguindo Aristóteles, de motor imóvel. Ele tem que ser imóvel, ou seja, ninguém moveu ele tem que ser eterno, ele não pode estar no tempo. E Tomás conclui, pela fé também, mas partindo desse caminho filosófico, que esse motor imóvel só pode ser Deus. E assim todas as 5 vias seguem esse processo aqui: o fato observável, o princípio metafísico, o processo ao infinito e a conclusão, que ele sempre vai dar o nome de Deus, que é o motor imóvel, a causa primeira, o ser necessário, o ser perfeitíssimo e o ser inteligentíssimo. A criação e a ordem. A criação não deve entender-se em Santo Tomás como uma emanação de Deus, nem como uma necessidade sua. Tudo que existe não é parte de Deus, é algo diferente de Deus. Deus é aquele motor imóvel, eterno, que não necessário, que não necessita de nada. Então ele criou
porque quis, não por necessidade alguma, ele criou algo diferente de si. E não é também uma emanação. Ele não tira parte de si como se Deus tivesse parte, ou se ele pudesse ter parte, e faz dessa parte o mundo físico. Como todos os filósofos medievais tributários de tradição cristã, Santo Tomás afirmará a criação ex nihilo, do nada. Quer dizer, a criação do mundo mediante um ato de Deus totalmente livre, radical e originário. Santo Tomás oferece uma visão hierárquica e piramidal da realidade criada. A hierarquia dos seres será dada pela maior ou menor simplicidade, isto é, por sua maior ou menor proximidade ao puro ser de Deus. Deus é o ser mais simples na visão metafísica de Santo Tomás. Simples em que sentido? Simples porque ele não é composto. Deus é simples. Ele é ser. Deus é ser. Somente e puro ser. Então ele é o ser mais simples. Ele cria, então, algo diferente de si. Ele cria um mundo físico, ele cria um mundo espiritual. E daí vem essa hierarquia de seres, do mais simples Deus até o mais complexo, o mais composto possível, o mais divisível possível. Ele chega então ao homem, que é corpo e alma. A doutrina tomista acerca do homem difere da agostiniana e se fundamenta na concepção aristotélica, a qual tratará de conciliar com crenças básicas do cristianismo, como são a imortalidade da alma e a criação. Alinhado com o ilemorfismo, ou seja, matéria e forma, afirma que o homem está composto de matéria e forma. A união entre alma e corpo não é acidental, mas substancial. Então também não é assim, é uma matéria que se une a um espírito e forma o homem. Não. Há uma unidade, é corpo e alma juntos, inseparáveis. É substancial essa união entre corpo e alma. O homem é um composto substancial de alma e corpo, representando a alma, a forma do corpo. O corpo é a matéria, a alma é a forma. Podemos dar um exemplo disso, assim, o que é tomando como base essa filosofia, o que é um cadáver de um homem? É um homem? Não, já não é um homem mais, é só um cadáver. Já não tem mais esse princípio fundamental dele, que é a alma. Então é só matéria, já não tem mais a alma. O corpo constitui o princípio de individuação. A alma dá ao homem sua condição enquanto tal. O ser humano constitui uma unidade em que existe uma única forma substancial, a alma racional, que informa, ou seja, dá forma imediata, ou seja, sem mediação, e diretamente à matéria-prima, constituindo o composto homem. A ética de Santo Tomás. Santo Tomás concebe a ética como a ciência que considera a ordem que a razão humana introduz nos atos da vontade. Tal ordem se estabelece com vistas ao fim último da vida humana. Vem expressa pela lei moral e se realiza através das virtudes morais. Aqui está bem resumido a ética de Santo Tomás. Primeiro é que a ética parte do homem, da vontade do homem, do intelecto junto com a vontade. O intelecto julga uma ação, a vontade dá, vamos dizer assim, a ordem. Fazer ou não fazer tal ato.
em vista de um fim último. Os atos morais têm que ter em vista um fim. Qual é o fim da vida humana para Santo Tomás? É o próprio Deus, é a eternidade. Então, todos os atos, para serem moralmente válidos, têm que ser em vistas desse fim último, da eternidade. Tudo que eu faço tem que ter em vista da eternidade. Vem expresso pela lei moral. A lei ele divide, subdivide em vários aspectos. A lei eterna, lei divina, que pode ser a lei natural, que está em todos os homens, e a lei eclesiástica, e a lei humana civil também. E expressa pelas virtudes morais. Ele também tem um tratado imenso sobre as virtudes, que nada mais são que hábitos bons. E a teoria política? A filosofia jurídica e política de Santo Tomás se desenvolve em torno da ideia de justiça legal recebida de Aristóteles e do conceito agostiniano da ordem. Provavelmente uma de suas mais importantes contribuições ao pensamento político seja a formulação e explicitação de sua célebre definição da lei como disposição da razão para o bem comum, promulgada por quem tem o cuidado da comunidade. Aqui segue a ética também. A política nada mais é que um ramo da ética, né? Mas aqui em vista do bem comum. Aqui um quadro, infelizmente, não sei se vai dar para vocês verem, mas é para ver as influências de Santo Tomás e um esboço geral de sua obra. Ele foi influenciado por Aristóteles, principalmente, e do lado cristão, Santo Agostinho e seu mestre também, Santo Alberto Magno, outros filósofos, Platão, Averroes e Avicena, que eram de origem árabe. Ele um pouco que quebrou um preconceito de pegar filósofos que não fossem cristãos. É claro que já se utilizava Platão, Agostinho já utilizava Platão, mas a grande contribuição de Averroes e Avicena foi um pouco ter descoberto Aristóteles, porque não era de fácil acesso a essas coisas. Então eles já estudavam Aristóteles. Santo Tomás se aproveitou disso e começou, por causa desses filósofos muçulmanos, a estudar Aristóteles também. E por isso que se diz às vezes que foi Santo Tomás que cristianizou Aristóteles. O fundamento de Santo Tomás é harmonizar filosofia e teologia. Ele divide então a filosofia em antropologia, a gente viu lá a parte da criação e da teoria do conhecimento, da alma, e metafísica, que ele faz aquela distinção entre ser e essência e existência, e usa o hilemorfismo de Aristóteles, distinguindo matéria e forma. Na política, ele fala do fim sobrenatural do homem. Na ética também, falando da felicidade e da beatitude eterna. O mais conhecido de Santo Tomás são as 5 vias, que está na Suma Teológica, mas apesar de estar na Suma Teológica, são argumentos filosóficos. Então, passando um pouco para a parte de teologia, a teologia de Santo Tomás está basicamente compendiada na Suma. A Suma nada mais é que um compêndio de teologia. E é engraçado que ele escreveu a Suma Teológica para os iniciantes. Está lá na introdução do livro que ele escreveu. Escreva essa obra para os iniciantes. Hoje parece coisa de outro mundo, mas é porque já não se tem mais a mesma base filosófica que ele tinha. Mas aí ele parte, logo no começo, fala assim, por que estudar a ciência sagrada? Ele faz uma defesa da teologia como ciência. Depois ele parte na questão 2 para
existência de Deus e as 5 vias. Se vocês pegarem a Suma Teológica, ou aquele catecismo nosso da Suma, que a gente publicou aqui, observando a estrutura da Suma, dá para se entender a estrutura teológica do pensamento de Santo Tomás. Na primeira parte, ele vai tratar de Deus, sobre Deus. Aí ele vai falar que Deus é um, Deus é trino, e a partir de Deus, da sua criação. Criação dos anjos, do homem e do cosmos. E da providência, que é o governo do cosmos. A segunda parte da Suma Teológica é dividida em 2. Primeira da segunda e segunda da segunda. Na primeira da segunda, ele fala do ato humano, dos atos humanos, é um pouco amoral. Ele faz essas distinções de paixão, hábito, virtude, pecado, e entra falando da lei antiga, do Antigo Testamento, e a lei nova. E daí fala da graça e do mérito. Na segunda parte ele fala das virtudes, tanto as teologais como as cardeais, dos carismas e dos estados. E na última parte, na terceira, ele vai falar de Cristo. Aqui, voltando aqui, ó, a primeira parte ele fala de Deus. E depois ele vai falar da criação e do homem. Na última parte ele vai falar de Cristo. Qual é a razão disso? Porque o centro da teologia de Santo Tomás é um ponto da vida de Cristo. Qual que é? A encarnação. Por que a encarnação? A encarnação é o ponto de encontro entre Deus e o homem. É Deus que se encarna, Deus que se faz homem. Então, esse aqui é o centro da teologia, a encarnação. Aí, a partir da encarnação, ele vai falar da vida de Cristo, da sua paixão, e a partir daí ele pode falar dos sacramentos. A Suma ficou inconclusa porque ele faleceu. A última parte é colocada então como suplemento, que foi redigida por seu secretário, principalmente, Frei Reginaldo. Aí ele conclui aqui, porque ele tinha começado a falar dos sacramentos, ele falou do batismo, confirmação, eucaristia e penitência. No suplemento vai ter o sacramento da ordem, matrimônio e unção. E por fim, a escatologia, os novíssimos, juízo final, morte, juízo, inferno e céu. Se vocês quiserem ter uma noção da obra de Santo Tomás, tem um site que disponibiliza a obra completa de Santo Tomás, mas em latim. Mas aqui eu vou mostrar só para ver os títulos. Mas muita coisa disso aqui tem traduzido também, na própria internet se acha. É escrito sobre as sentenças, é que ele vai discutindo vários filósofos. E Suma contra os gentios é uma suma de filosofia, assim como tem a Suma Teológica, essa aqui seria a Suma Filosófica, Suma contra os gentios. Ele vai falar mais de filosofia e combater, no bom sentido, combater outros filósofos. Né? Depois tem a Suma Teológica e questões disputadas. Aí são questões diversas sobre a verdade, sobre a potência ou poder, sobre a alma, sobre o mal, sobre as virtudes. Questões de quodlibet, são questões livres, assim, é uma coisa que acontecia na época dele, vamos dizer assim, no fim do ano letivo, eles se juntavam para debater. Aí faziam perguntas variadas, qualquer coisa. Outro dia, essa semana mesmo, eu li um desses quodlibets aqui. Um aluno perguntou para Santo Tomás, não vou lembrar a questão certa assim, qual que seria mais forte? A verdade, a mulher, o vinho ou alguma outra coisa que eu não me lembro assim. Isso parece uma questão boba, mas a partir disso Santo Tomás dá uma aula assim, explica filosoficamente que tipo de força tem cada um dessas coisas. Ele faz analogias
Mas por fim ele diz que a maior força é a da verdade. Tem os opúsculos, né? pequenas obras de filosofia, de teologia, alguns sermões também, coisas para a ordem dele, que ele era dominicano. Esse De Regno aqui é sobre o reino, é um escrito político, né? Ele faz vários comentários sobre Aristóteles, sobre a física, sobre o céu, a geração, de ânimo, da alma, sobre a ética. É basicamente comentando Aristóteles. Depois comenta os neoplatônicos, Boécio, sobre a Trindade, faz comentários bíblicos. Praticamente a Bíblia inteira ele comentou. Novo Testamento. E esse site é bom para ver também, aqui são os sermões, que existem vários escritos também que se atribuem a Santo Tomás, mas não se tem certeza que seja de Santo Tomás. Aqui. Obras provavelmente autênticas. Aí esses escritos aí. Por exemplo, o ofício de Corpus Christi, a gente fala que a missa de Corpus Christi foi escrita por Santo Tomás. É provável que seja. É muito provável que seja. Outras obras que têm dúvida da autenticidade. Algumas obras aqui. E também tem obras que já se tem certeza que é falsamente atribuída a Santo Tomás. Bem, eu penso que era só para dar uma visão geral mesmo da filosofia e teologia, que nada mais é do que a filosofia e teologia católicas. Você pega um catecismo de hoje, mesmo o mais recente, pega um catecismo de Trento, é tudo Santo Tomás. A doutrina da igreja é de Santo Tomás. Mas Santo Tomás escreveu algo errado, que foi condenado pela igreja? Condenado não, mas ele escreveu coisas que se descobriu depois que não era bem assim, não era da época dele para descobrir. Então, mas na sua totalidade ainda é Santo Tomás o grande mestre da igreja, da doutrina da igreja. Inclusive no Vaticano II se manda, tem o decreto lá para os seminários, fala assim, tem que estudar Santo Tomás, ele tem que ser o mestre. É um dos pedidos da igreja para se estudar Santo Tomás. É isso por hoje.